Oi, gente, boa noite. Esse aqui é o primeiríssimo, né? Estou eu aqui, Ricardo Prado, para quem não me conhece. Esse aqui E é Cláudio Cláudio Figueiredo. Figueiredo. A gente inicia hoje uma série de podcasts, onde a gente vai falar sobre coisas do cotidiano, né? Isso. Dúvidas que possam surgir, inclusive no nosso Instagram e no nosso YouTube. Quem quiser pode, através do direct no Instagram, pode solicitar pergunta, temas, né, para a gente Sim, discutir. vocês vão interagindo com a gente, vão mandando perguntas e a gente vai Isso. fazendo pergunta aqui pro PC, entendeu? Para Exatamente. entender se pode ou se não pode. Nem tudo pode, né? Lógico. Algumas coisas que, na verdade, tudo pode, né? Mas a gente vai tentar entender por que não pode. Essa é a questão. E lá pelo YouTube também, quem quiser mandar mensagem lá no vídeo, pedindo temas para a gente discutir, fazer perguntas. O espaço está aberto, tá, gente? Então vamos iniciar. Primeiro piloto aqui. Primeiro piloto é engraçado, né? É o piloto. O É o piloto já é o piloto, primeiro, né? é. O piloto do podcast Pode Isso Psi. E vamos começar. O que a gente vai falar hoje, hein, Cláudio? Sobre a indisponibilidade das pessoas, né? Ixi. Então é um tema aí que eu ouço, né, direto, pessoas perguntando, né? Porque hoje em dia as pessoas não entendem o porquê que tem essa indisponibilidade, né? Então, tipo assim, a pessoa não quer fazer joguinho, mas também não quer profundidade. Então, fica difícil, né? E quando você, sei lá, demonstra um pouco mais de afeto, demonstra que tá afim, né, de começar algo, a pessoa, sabe, Pica mula. escapa, não tá mais disponível, e na rede social é uma coisa, né? Na rede social todo mundo é legal, todo mundo é bacaninha, mas na rede, real, na rede social, só que não, na né? rede social todo mundo quer se relacionar. Né? Então, a gente quer entender isso, né? Através do Ricardo Prado, né? Entender o porquê dessa dinâmica tão chata, né? Vamos falar sério que é chata. Vamos tentar entender isso, né? Porque rede social é fácil, né? Parece que tá todo mundo disponível, todo mundo falando de amor, né? Todo mundo falando de profundidade, todo mundo falando de vulnerabilidade, só que a hora que chega um tete a tete, não vamos ver, parece que todo mundo corre. Exatamente. Né? E quando o outro percebe, né, que você está demonstrando interesse, aí a pessoa meio que sai fora, sabe? Muito louco isso. Exatamente. Porque começa numa pegadinha legal, tal, e aí você mostra o interesse, a pessoa começa a desacelerar. Sai fora, parece, né? Desacelerar, exatamente. Muito louco é uma questão isso. de aceleração mesmo. Então, fazer uma pergunta para o Ricardo agora, que eu acho que todo mundo quer saber, né? Vamos ver se eu posso responder. Quando a pessoa se mostra, né, disponível, muito disponível, emocionalmente disponível, né? Por que isso causa rejeição? Pode isso, Psi? Não pode. E por que não? Por que não pode? Porque quando a gente entra nessa questão de rejeitar o outro por ele estar, pela percepção de o outro estar emocionalmente disponível, a gente está lidando com uma coisa que ninguém pensa sobre isso, que é lidar com a responsabilidade afetiva. Essa é a grande questão, por isso que eu falo que não pode. Né? Então, primeiro eu tenho que tentar entender por que eu rejeito as pessoas que estão emocionalmente disponíveis. Interessante isso. Porque o engraçado é que, voltando um pouquinho para trás, nas redes sociais tem esse movimento de querer buscar pela vulnerabilidade, pela honestidade, pela transparência, pela entrega, tudo aquilo que a gente falou. Né? Todo mundo buscando amor na sua mais pura vertente. Sei lá. Só que as pessoas não percebem que elas têm questões internas que fazem com que, ao perceber alguém emocionalmente muito disponível, isso assusta e ativa questões internas no outro. E aí ele acaba entrando aonde? Num sentimento de rejeição. Ele acaba rejeitando aquilo que ele mais está buscando. Não é paradoxal isso? É muito engraçado, né? Então, engraçado que eu olho isso um pouco, então eu acho que o meu olhar está errado, a minha ótica. Por quê? Depende. Não, por quê? Eu vejo um pouco assim, como hoje tem muita opção, não sei se eu estou falando errado. Essa é uma questão importante. Como tem muita opção, a impressão que me dá
que assim, a pessoa, essa no caso, que rejeita e de repente começa meio que sair fora, é como se ela pensasse assim, pô, tá legal, tal, mas será que não tem algo melhor? E continua na caça. Será que também não tem a ver um pouco isso Sim, também? então, De tanta opção, de rede social, com de certeza. aplicativos e bababá, Com enfim, certeza. né? E essa é uma das questões. Porque quando a gente fala de indisponibilidade, não é que o mundo está indisponível, emocionalmente falando, mas o mundo se tornou indisponível. Seja por uma questão inconsciente ou uma questão consciente, porque tem pessoas que escolhem estar disponíveis, concorda? Eu não quero estar disponível para ninguém. Quero só curtir, Quero só e curtir, também não tem nada de também não tem errado. nada de errado. Mas aí tem que deixar claro, né? Sim, o que eu falo que não pode, né, que no começo eu falei que não podia, é quando a gente percebe que está mexendo com a responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva é uma questão que muitos sabem o que é, muitos também não sabem o que é, só que pouquíssimas e pouquíssimas pessoas se atentam à responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva não significa eu ter que estar ao lado do outro, não significa eu ter que amar o outro, não é isso. Eu acho que não. A responsabilidade afetiva é justamente o entendimento de que, primeiramente, o que eu sinto é o que eu quero e o que eu sinto. Né? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, no sentido das relações, principalmente as amorosas, é se nós queremos, o que nós queremos, o que eu quero. Não pode, na verdade, criar expectativa no outro, né? De algo que, na verdade, eu não estou disposto a dar. Então, exatamente. Não é mais ou menos por aí? Exatamente. Porque a responsabilidade afetiva requer o quê? Uma extrema dose de vulnerabilidade. Por quê? É eu apresentar para você exatamente aquilo que eu sinto. Porque se eu sinto por você amor, eu estou criando uma expectativa em cima de um fundamento real. Se eu digo para você que eu não te amo, mas de repente eu gosto de estar com você, eu estou criando uma expectativa contrária. Ou seja, você não está criando a expectativa de que você pode me amar tranquilamente porque eu também te amo. Tá dando para entender? É meio confuso isso, mas está dando para entender. Não, eu acho. ser claro com você. Exatamente, eu ia falar agora. O que eu quero com você. É o que eu ia falar agora. É clareza, né? Exatamente. É deixar claro, porque também não tem problema de você chegar para a pessoa e falar isso, exatamente, né? Falar, a gente pode se curtir, tá gostoso, tal, e deixa rolar. Se rolar, bingo. Se não, sim, mas não criar expectativa no outro, né? Sendo que é algo que você não está afim de oferecer. Isso não pode. Isso não pode. Não, Por quê? Porque a hora que eu crio no outro uma expectativa, que às vezes eu nem estou percebendo que eu estou criando, essa é a questão. Eu só estou agindo ali num sentimento de conquista, que aí que é o grande perigo, né? Quando eu quero conquistar alguém, é fácil eu montar um personagem. É fácil eu omitir sentimentos e expressar sentimentos que não condizem com aquilo que realmente sinto. Então eu estou criando no outro, eu estou mexendo com a responsabilidade afetiva, com o emocional do outro, e aí daqui 3 semanas eu simplesmente rejeito o ser humano. Que seja até dali 1 mês, 2, 3, é pior ainda, né? Quanto passa mais o tempo. E não tem nada de errado também, aí que tá, não tem nada de errado também rejeitar o outro. Acho que todos nós somos rejeitados o tempo todo, na verdade. Não é, a gente não está falando só de relação. Né? A gente pode ser rejeitado numa entrevista de emprego. Concorda? Sim, com certeza. Fui fazer uma entrevista, o entrevistador da empresa não me quis, eu fui rejeitado. Pronto, fui demitido, fui rejeitado. Então, a rejeição é algo que a gente tem que aprender a lidar diariamente, porque ela acontece em N campos da vida da gente. Só que como aqui a gente está falando dessa disponibilidade amorosa, a gente tem que também aprender a lidar com a rejeição, porque, de novo, ninguém é obrigado a ficar com você. Né? Então, hoje está tudo bem, daqui 2 anos, 5 anos, 7 anos, pode ser que não esteja e você vai ser rejeitado. Só que a rejeição, ela não pode estar sintonizada com a questão da falta de responsabilidade afetiva. Essa que é a questão aqui que eu estou colocando. Sim. Entende como é que é? Então, quando você fala, por exemplo, de opções, daí eu acho que é a principal coisa.
né? Mas isso você não acha que foi gerado depois dos aplicativos? Totalmente, sim. Ah, Concordo totalmente. porque parece um catálogo, né, gente? A gente vai, sabe, esse é um esse é catálogo, né? lindão, Parece, esse é bonitão, um esse é supermercado, gostosão. né? É o mercadão, né? E aí você conversa com vários, e aí você fica naquela, vamos ver desses vários, sim, qual que sai, 1, 2, 3, é muito louco isso. Por isso que é muita opção e exatamente. se acaba não aprofundando num só, sabe? Tipo, esse aqui é a pessoa que eu tive afinidade, exato, vou continuar e vendo o que vai dar. Não, você continua, né? Falando com vários. E qual que é a ironia? A ironia é que quando você entra no aplicativo, você vê todas as pessoas disponíveis. Ah, sim. Não é verdade? É. Porque se eu crio um perfil no aplicativo, de cara eu já estou mostrando essa disponibilidade. Ah, com certeza. Eu estou me colocando o quê? Eu estou me colocando à venda. Sim. Mas vamos falar aqui o português, claro. Está se colocando à venda, isso é um produto. Quando a gente abre um aplicativo em Tinder da vida, nós estamos vendo produtos, essa é a questão. E quando a gente observa essa questão como produto, o ser humano virou um produto de consumo, né, a gente tem que entender que a gente virou um produto de consumo o quê? Produto de consumo descartável. Por que descartável? Porque tem N opções. É verdade. Então você entra no mercado e você tem N opções de sabão em pó. Você compra uma marca de sabão em pó, aí você faz a primeira lavagem, ficou uma bosta. O que você vai fazer? Você vai jogar aquela caixa inteira de sabão em pó, que você só usou um pouco, vai no mercado e vai comprar outra. Entende como é que é? E é por isso que gera essa rejeição, então. Sim, com certeza. Essa indisponibilidade, né, do outro. As pessoas estão rejeitando o tempo todo, na verdade. Mas estão rejeitando o quê? Estão rejeitando o que não é legal. Porque hoje em dia, todo mundo quer a parte legal da história. Ninguém quer a parte ruim. Óbvio, né? Né? Sim, né? É óbvio, mas também é óbvio a gente entender que toda relação tem a parte boa e a parte ruim, se eu quiser ter uma relação duradoura. Ah, sim. Concorda? Não, entendi o que você quis dizer. Agora, sim, se eu quero uma coisa superficial, deixa primeiro. Eu preciso entender que eu quero isso. Segundo, eu preciso entender qual que é o custo disso. Porque tudo tem um custo. Toda escolha tem um custo. Toda decisão tem um custo. Tem um preço a se pagar por aquilo. E terceiro, deixar claro para as pessoas. Porque o que está ferrando todo mundo é que ninguém deixa claro absolutamente nada. E a falta de clareza já começa naquilo que você vem criando em você de bagagem emocional, durante toda a tua vida, que está fazendo com que você rejeite o outro a partir da disponibilidade afetiva dele, que está ativando em você uma série de gatilhos emocionais que você não está percebendo. Né? Até foi curioso, né? Você estava vendo ontem até um Reels no Instagram, que o cara estava falando justamente sobre isso, né? Era um psicólogo, eu acho. O que ele estava falando é de... Eu vejo tantos que eu nem sei. Pois é, são tantos. Mas ele estava falando algo desse tipo, que é as pessoas hoje, elas têm relacionamentos, se separam, e um mês depois já está entrando em outro. Né? É verdade. Não foi isso? Sim, eu lembro, sim. Você estava vendo no sofá, eu estava vendo a televisão, mas estava do lado prestando atenção, que eu fico cutucando, né, gente? E aí eu prestei atenção nisso, eu vi o que ele estava falando, e é justamente o que acontece. Então, eu saio de uma relação que me causou uma série de questões emocionais e entro em outra, é aquela coisa da água suja, né? Eu quero colocar água cristalina na minha vida antes de limpar o copo. Essa é a questão. É verdade. Né? Então, a gente não percebe que a gente sai de uma relação entre outra e vai sujando as próximas relações da gente. Não percebe quanto que a gente está sujando. Entende? Entendi. Então, primeiro eu tenho que entender quais são as minhas questões afetivas. Terapia, né, gente? Não tem outro jeito. É verdade. Né? É verdade. Sai de uma relação, acho que todo mundo que terminou uma relação de veio para terapia. Todas as pessoas, sem exceção. Não importa quanto tempo ficou relacionando. Sai da relação e vai fazer uma análise, procura um psicanalista. Né? É que, na verdade, as pessoas, elas saem de uma relação, eu acho que para preencher aquele vazio, elas vão atrás de outra. Isso. Aí não... Então, só que aí vai preencher o vazio, o que acontece? Vou imaginar que você, na última relação que você teve, você gerou uma questão emocional dentro de você. Certo. Uma questão X. Aí você busca outra pessoa para tapar aquele buraco. Aí aquela pessoa, em algum momento, ativa em você aquela questão X. O que você vai fazer imediatamente? Você vai correr. Entende?
Entendi. Então, onde que eu estou querendo chegar aqui? Às vezes, gente, hoje é muito se fala de narcisismo, ainda está muito em alta isso, né? Sim, sim, sim. Só que se fala muito isso, mas não se vê o outro lado da questão. É porque quando o outro ativa em mim uma questão emocional, não tem a ver com o outro, percebe? O outro pode até ser uma pessoa muito bacana na minha vida. Só que quando aquilo é acessado em mim, é tocado, engatilhado, eu não paro para analisar a questão do custo-benefício. Pô, legal, essa pessoa ativou isso em mim, eu sei o que é, que bacana, né, que o outro está ativando isso em mim, porque é algo para ser olhado. Lembra que eu sempre falo que relacionamentos são espaços de cura, relacionamentos são espelhos. Entendi. O tempo todo. Então, como está muito fácil, que essa é uma das questões que você trouxe, como está muito fácil, está no supermercado, né, o sabão, não gostei de sabão, eu vou lá e compro outro. Né? Eu poderia ser um sabão, aqui eu vou falar uma besteira idiota, uma coisa muito idiota. Aquele sabão, talvez se eu usasse ele mais 2 ou 3, 4 vezes, entendeu? Ele talvez começaria a dar o resultado que eu quero. Só que na primeira... Eu perceber, né? Isso. Eu tenho a percepção que ele vai dar o resultado, né? Exatamente. Não dá tempo, né? As pessoas não se aprofundam. Não, exatamente. Entende? É essa analogia de sabão em pó. Eu não uso em 3, 4, 5 lavagens para ver se aquilo vai ser legal para mim ou não. Então, essa indisponibilidade que a pessoa traz, né? E que o outro, quando mostra interesse, a pessoa que está indisponível sai fora, na verdade, ela está querendo... como que eu posso falar? É lógico, tem a parte da falta de... Oh, meu Deus, a gente acabou de falar. Do que? De comprometimento? Comprometimento, de aprofundamento, mas então é por isso, né? Porque, na verdade, ela não está ali querendo algo, ela não está procurando algo efetivamente, então. Ela está na caça e me dá a impressão que essa caça constante vira meio que um vício. A pessoa vicia em caça. Então eu caço, caiu na rede, legal, vamos para o outro, eu caço, caiu na rede. É como se aquele jogo, né? Da conquista e da sedução parece que vicia. Vicia, por quê? Porque o jogo da conquista, ele descarrega, né, hormônios que nos trazem prazer. Toda vez que você conquistou algo na vida, você não sentiu um prazer? Com certeza. Falou, nossa, cara, né, eu trabalhei pra caramba, acabei de comprar um carro, caraca. Com certeza. Muita prazer aquele negócio. E tem gente, inclusive, que continua em relacionamento, namoro, tudo certinho, de anos, e continua ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou continua até em aplicativo, tá? Continua, não sai efetivamente com pessoas, mas continua fazendo contato, fazendo todo aquele jogo da sedução, da conquista. É muito louco isso. Porque isso mexe com o quê? Com o nosso ego, com a nossa autoestima. É muito louco, né? Porque a gente vai andando, né? Não saímos fora do assunto, mas a gente já andou pra caramba. E o podcast legal é justamente isso. Né? Mas pode isso, Psy? Sair fora? Isso aí pode. Então, quando a gente fala de conquista, a gente está falando de algo que está mexendo com o nosso ego, está alimentando o nosso ego e está elevando o quê? A nossa autoestima. Sim. Então, de novo, olha que interessante, é a questão do produto. Então, eu preciso sentir o tempo todo que eu estou sendo escolhido. Entende? Eu preciso sentir o tempo todo que eu ainda estou na gôndola do supermercado, que eu ainda estou na pista, eu estou sendo visto. E acredite, hoje tem pessoas da nossa idade, com 50, 60, 70 anos, fazendo isso com esse sentimento, porque existe, né, essa tendência, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente começa a se sentir menos visto, né? Menos desejado, essa é a questão. Então a gente começa a meio que apelar, sabe, literalmente. Por quê? Porque a gente quer sentir aquilo de novo, né? E é muito louco, porque às vezes, por exemplo, se a gente é casado, né, o que geralmente acontece? Que isso também não pode, Psy, né? É outra porcaria, outra merda que acontece. Do quê? Né? Porque a pessoa que está ao nosso lado, nem a pessoa que está ao nosso lado nos vê mais.
entendeu? Ela não nos vê mais, ela não nos deseja mais. E aí a gente, para sentir aquilo de novo, a gente vai Sentir buscar... vivo. Exatamente, a gente vai buscar lá fora. Nossa, que triste É isso, triste, né? É triste. Caramba, Mas é não o que tinha geralmente parado para acontece, pensar né? nisso, não. Geralmente acontece. O que é o grande erro das relações é justamente esse, né? É cair dentro de uma... Viver dentro de uma rotina é uma coisa. Permitir que essa rotina crie um afastamento dessas pessoas é outra coisa, percebe? É porque não dá pra gente viver sem rotina, né? Ah, sim. A gente tem que ter uma rotina a seguir. Uhum. Só que o problema é quando essa rotina domina, né, a relação de modo que vai criando um afastamento. E a gente tem que tomar cuidado, porque todos... Ó, gente, sério, aqui é a frase de geladeira que eu falo. Todo ser humano tem a tendência à acomodação. Todo. Sem exceção. Eu, a Cláudia, você que está assistindo, todo mundo tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem um grande movimento, né, mental, físico, emocional e energético no sentido de conquistar algo. Depois que conquista, automaticamente chega um momento que aquilo perde a graça. Faz sentido? Em algum momento. Eu não sei se perde a graça, mas tipo, Porque já conquistou, produto, né? mas Então, mas aí você também é perigoso, porque você entra numa zona de conforto, isso, né? Exatamente. Existe uma pesquisa que eu li uma vez que grandes empresas faliram justamente por isso. Né? As pessoas chegam num patamar, né, que tá bom, tá ótimo. Ah, como é que tá a tua empresa? Tá ótimo. E ali eu paro de investir, né, em produto, em conhecimento, em design, um monte de tendência, um monte de coisa. Aí eu começo a perder mercado automaticamente. Claro, você não se renova. Exatamente, porque a pessoa está acomodada. E se a gente fizer essa analogia de que uma relação também é uma empresa, a gente tem que entender que a gente está sempre... tem que estar sempre buscando o quê? Inovação, novos designs, né? Roupa, né? Vestimenta, novas técnicas, conhecimento, percebe? Então, é um lugar, toda relação humana, né? A gente fala de empresa, uma empresa ela é movida por relações humanas. Né? Então, toda relação humana ela precisa de um constante investimento. Quando a gente para de investir, faliu. Né? Para ter um relacionamento dá trabalho, né? Claro, não é? Essa é a questão. Só que hoje ninguém quer trabalho. Não. Por quê? Porque tá fácil. Entendeu? No tempo dos nossos pais, se acabasse o casamento, como é que fazia? O negócio era doido. Né? Para ter uma outra pessoa, né, se relacionar de novo e casar, era um puta trampo. Entendeu? Eu acho que o cara falava, quer saber? Vou ficar por aqui mesmo. Tá uma bosta, vamos ficar na bosta. Aí tá tudo certo. Né? Ah, deve ser. Pois é, então, isso também é uma questão, né, que a gente tem que fazer. Essa questão da tradição familiar. Então a gente tem a questão da rede social, a gente tem a questão da tradição familiar, que se perdeu muito. Por que se perdeu muito? Porque aqui entra, inclusive, uma coisa que é a questão da religião. Hoje você tem muito mais gente com um conceito mais amplo de religião. Né? Então, ficar preso dentro de uma religião é uma coisa que está começando a incomodar a galera. Não sei se você já percebeu isso. Sim. Né? Principalmente os jovens. Né? Estão começando a ficar um pouco mais incomodados com aquela, mas não sai disso, né? Cheio de dogma, regra, não sei o quê. Então, as pessoas, elas tenderam de um tempo para cá e continuam tendendo a se afastar da religião e começar a caminhar em direção ao quê? À espiritualidade. Né? Porque eu já disse, e nem toda religião trabalha a espiritualidade. Essa é a questão. Né? Toda religião tem espiritualidade, mas nem toda espiritualidade tem religião. Percebe? Então, quando você se afasta, onde que está o conceito principalmente da igreja, né? A tradição familiar. Sim. Então, no tempo dos nossos pais, qual que era a jogada? Existia uma tradição familiar, principalmente católica, na época, onde se você se separasse, cara, você virava o herege do rolê, não é? Era o herege, o cara vai ser você excomungado. Sim, né? Ia pro inferno sem escala. Exatamente, né? Então você tem essa questão religiosa, você tem essa questão da família, o conceito de família hoje mudou.
Hoje a questão da família não está mais dentro do exatamente, né, fundamentado nos laços de sangue, mas sim, às vezes, em um grupo de 2 ou 3 amigos, que são a família daquela pessoa, saca? Os amigos são a família que você escolhe também, né? Exatamente. Né? É. Então, família é aquele lugar onde você tem pessoas ali que são vulneráveis, né, umas com as outras, são parceiras, e são pessoas que você pode contar, porque é muito louco, quando a gente olha essa questão de sangue, por exemplo, eu posso ter um pai que tem um laço de sangue, é família, mas talvez eu não possa contar com ele como eu posso contar com um amigo meu, percebe? Sim. Né? Então as pessoas, você percebe que está rolando uma ressignificação de tudo isso? A tradição familiar, essa questão da religião, rede social, a questão da facilidade, a comodidade que eu tenho hoje para ficar com alguém, para encontrar alguém. Tudo isso, então, gera indisponibilidade Sim, no final. mas por detrás de tudo isso que eu trouxe, tem as questões o quê? Emocionais. Né? Então eu preciso entender que questões emocionais que eu trago que estão fazendo com que eu entre dentro desse circuito, às vezes sem querer estar. Porque o que eu ando vendo também? Muita gente querendo um aprofundamento, uma relação duradoura, vulnerável, conectada, né? Um negócio muito bacana. Só que ela olha para isso e fala assim, bom, se eu ficar aqui nesse lugar, eu estou remando contra a maré. Como assim, remando contra Porque a a maré? maioria não está nesse lugar que eu estou. Ah, A maioria não tá. está querendo isso. Então, Entendi. para não ficar sozinho ou sozinha, eu vou entrar nesse rolê que está todo mundo. Você percebe? Que aí por detrás tem o quê? O sentimento de carência, né? Medo da solidão. Então a gente tem que entender, você percebe que esse assunto de disponibilidade ele é muito extenso. É verdade. Bom, agora eu vou fazer uma outra perguntinha. Tá bom, vamos lá. Ricardo, assim, será que as pessoas sabem que quando elas estão disponíveis, ficam disponíveis, isso vai exigir muito delas? Tá, se elas sabem o que ser emocionalmente disponível exige delas, isso? Será que elas acham que isso dá muito trabalho? Dá. O que elas acham Dá. para fugir dessa disponibilidade? Dá, porque necessita um aprofundamento. Primeira coisa, necessita de uma coragem para lidar com a própria bagunça. Faz sentido? Nossa, muito legal isso da bagunça interior. Sim, porque para eu ter conexão com o outro, eu preciso me tornar vulnerável. Gente, não tem outro jeito. Tá? Eu sempre falo isso. Vulnerabilidade é igual a conexão. Tá? Não vulnerabilidade é igual a desconexão. Ponto final. Não tem o que discutir. Entendi. Para eu me conectar verdadeiramente com o outro, eu tenho que estar vulnerável e o outro também. Isso faz com que eu comece a lidar o quê? Com a minha bagunça. Concorda? Certo. Isso dá muito trabalho. Né? As pessoas hoje, por exemplo, por que tem gente que não gosta de fazer terapia? Bom, primeiro também Porque vai mexer com a bagunça. Vai mexer com a bagunça, não tem saco de... Você tem que ser vulnerável. Para fazer terapia, você tem que se tornar vulnerável. Sim. Eu tenho um mosquito aqui que tá me irritando pra caramba. Tem que ser vulnerável. Né? Quando eu me torno vulnerável, eu acesso, através do outro, toda a minha bagunça. E quando eu acesso a minha bagunça, é como abrir a porta de casa e ver uma casa totalmente bagunçada e suja. Mas a pessoa tem essa percepção de bagunça interior? Acho que não, né? Não tem. Não, né? Não. Ela adquire a percepção se ela quiser olhar para aquilo. Tá, e olhar para aquilo tem que ser terapia mesmo. Para estar emocionalmente disponível, eu automaticamente eu tenho que me colocar à disposição de olhar para aquilo. Entendi. E limpar a bagunça. Acho que as pessoas nem se tocam que elas estão bagunçadas, porque ninguém está pensando nisso. Ai. E hoje em dia está todo mundo bagunçado. Por que está todo mundo bagunçado hoje em dia? Porque ninguém quer mexer na bagunça. E todo aquele que vem emocionalmente disponível até mim, automaticamente vai mexer na minha bagunça. Eu não quero. Entendi. Porque para eu me tornar... Por que precisa coragem para se tornar emocionalmente disponível? Porque eu preciso saber ceder. Hoje ninguém quer ceder porcaria nenhuma. Isso é verdade. Eu preciso aprender a escutar.
e ninguém quer escutar porcaria nenhuma, as pessoas só querem falar. Tolerante. Eu preciso adquirir a tolerância, praticar a tolerância, eu preciso ter parceria, e parceria dá trabalho. Em alguns momentos ceder, né? Sempre? Sempre, né? Eu também acho isso, que uma relação é um ceder constante, né? Sim. Então, um cede um momento, outro cede no outro, porque se não tiver isso, aí é atrito, né? Claro, atrito o tempo todo, porque vira uma briga de egos dentro da relação. É verdade. Essa é a questão. Só que ego é uma merda, por quê? Porque o ego, ele literalmente esconde a bagunça, entende isso? O ego é aquele cara na nossa psique que cria o quê? As nossas armaduras de defesa, os nossos mecanismos de defesa. Então vira uma briga de egos, porque são duas pessoas, uma defendendo a rigidez a própria perante a outra. Entendi. Difícil, hoje em dia existe um movimento, assim, muita coisa mudou, né? Hoje está sendo trabalhado muito a questão da conexão, né? Se fala mais, né? Se fala mais sobre conexão, como que você deve, entre aspas, agir dentro de uma relação para que ela seja mais duradoura, saudável, aquela coisa toda. Sim. Existe um movimento para você, para a tua individualidade, né, dentro da relação, que isso também é importantíssimo. Então existem vários movimentos da humanização, inclusive, né? Sim. Existe um movimento muito forte de humanização, as pessoas não só serem humanas no nome, né, um nome ser humano, mas elas realmente no verbo, elas serem, né, agirem como pessoas humanas, umas com as outras. Então esse movimento mudou muita coisa na cabeça das pessoas. Só que a tendência sempre foi o quê? Uma briga de egos, é um ringue de boxe. Então, na nossa infância, a gente não aprendeu a escutar, a gente aprendeu a falar e defender. Então, a conversa sempre foi assim: eu ataco, você defende. Aí você me ataca, eu defendo. Entendi. Eu ataco, você defende. Você percebe que é uma briga? É uma luta de boxe isso aqui. Até uma hora que um cai. Só que ele não cai porque ele cedeu. Entendeu? Ele cai porque cansou. Quer saber? Eu tô de saco cheio de discutir aqui. Quer pensar assim, pensa. Vou tomar uma cerveja, entendeu? A mulher, sei lá, vou chamar um amigo, tomar um café, um sorvete, sei lá, que merda. Entende? Então não é mais um sentimento assim, pô, tá, legal, deixa eu escutar um pouco mais o outro, tentar entender a opinião dele, o modo como ele tá vendo isso tudo, né? E ceder um pouquinho aqui com o meu ego. Não tem esse movimento. É uma briga, é uma luta de verdades absolutas. Entendeu? Eu não sei do meu lado, você não sei do teu. Você não ser do teu, não ser do meu? Que porra de relação tem nenhum? Né? Aí fica tudo muito mal resolvido. Exatamente. E por isso que às vezes o mesmo assunto lá na frente vem à tona de novo e vem outra briga, porque na verdade ficou mal resolvido, né? Porque nada se resolve. Não. Tudo se empurra para debaixo do tapete. Então, as relações que duram mais tempo hoje são as relações que as pessoas estão ignorando o diálogo. Entendeu? Entendi. Ou você de cara já rejeita o outro porque ele está mexendo em alguma coisa que você não, ele está tentando abrir a porta da tua casa que está bagunçada, você não quer aquilo. É que na verdade tudo dói, né? Dói mexer na bagunça. Só que não tem crescimento sem dor. É verdade. Não existe relação sem dor. Né? Só que essa dor não precisa ser uma dor no sentido de tô sofrendo, o outro me faz sofrer, eu faço o outro sofrer. Não é isso. É uma dor que eu sinto a dor, né? Através do sentimento de incômodo, talvez, e já chamo outro para conversar. Sim. Entendeu? Então, aquela dor se torna o quê? Um sinal de alerta para existir um diálogo para tentar resolver aquilo. Exatamente. Você sabe? Com certeza. Então, as relações que estão durando um pouco mais hoje são relações que a maioria estão fadadas ao fim. Por quê? Porque uma hora vai ter que levantar o tapete, não tem jeito. Lembra que nós falamos sobre panela de pressão? Né? É verdade. As pessoas não falam e vão acumulando. Vai acumulando. Aquilo você vai virando uma panela de pressão. E quando que essa panela de pressão explode? Ela sempre, isso aqui é muito curioso, ela sempre vai explodir no momento em que não tem nada a ver com aqueles assuntos que você guardou. Você está comendo uma pizza,
tá super gostoso ali no jantar, comendo a pizza na pizzaria. Às vezes só porque o garfo caiu, pronto. Isso, Porque a panela explodiu, né? Exato. O garfo foi o motivo para a explosão da panela de pressão. E aí você explode, e aí o outro até fala, mas o que está acontecendo? É verdade. Do nada você explodiu? Não existe do nada a pessoa explode. São coisas guardadas, coisas acumuladas, sendo guardadas. Então, as relações, geralmente, que duram mais, elas chegam lá no final, elas explodem, de algum modo. Entende? Entendi. Então, hoje, eu vejo o mundo muito indisponível, mas não porque as pessoas querem estar indisponíveis. Eu acho que essa é a questão, Paulo. Eu acho que ninguém quer de verdade estar indisponível. Acho que lá no fundo, o que as pessoas mais querem mesmo é ter uma pessoa muito bacana do lado. Sabe? Só que, quando eu penso nisso, automaticamente me vem uma série de medos. Né? Eu sei que se eu entrar numa relação, eu vou ter que lidar com tudo isso. Eu não tenho outro jeito, eu vou ter que lidar. Só que eu tenho uma escolha. Né? Eu posso lidar com esses medos antes de assumir uma relação. Entendi. Entende? Então, eu acho que não é uma questão de... Existe, sim, uma tendência. Né? O mundo se tornou indisponível por uma... como é que fala? Meio que a coisa foi andando, as pessoas foram se contaminando e não foram percebendo onde elas estão entrando. Né? Até acredito que exista isso. Nossa, você usou uma palavra assim que caiu muito bem. Se contaminando. Se contaminando. Eu acho que até as redes sociais fazem isso com a gente, né? Fazem. A gente se contamina também com o que vê, com o que lê, com o que ouve. Com certeza. Né? Então, acho que a grande dica, né, que a gente pode deixar para a galera, dessa questão da indisponibilidade, é que é difícil, né, a gente sabe que é difícil querer ser disponível em um mundo indisponível. Né? É muito difícil, não é fácil. Porque você se sente literalmente um ET. É muito louco isso. Eu me sinto um extraterrestre. Parece que eu não faço parte desse plano, desse planeta. Entende? Só que eu acho que é melhor eu me sentir um ET, e se todo mundo pensar assim, a coisa começa a virar, né? Isso que é muito legal. Eu acho que vale mais a pena eu me sentir um ET do que viver infeliz o tempo todo na indisponibilidade do mundo, sabe? Eu acho que o que está faltando é um movimento um pouco mais corajoso das pessoas, sabe? Em talvez assumirem de verdade o que elas querem. Porque eu vejo um monte de gente querendo uma coisa, mas mostrando outra para o mundo, né? Só que quando está sozinha em casa, ela vai ter que lidar com aquilo, só ela com ela mesma. Entende onde eu quero chegar aqui? Sim. Eu acho que está faltando um movimento, tá muito... Acho que está todo mundo meio na valsa, sabe? Como é que é? Vamos na valsa, tá tocando essa música aí mesmo, vamos lançar essa música aí, tá tudo aí. Só que na verdade tá todo mundo infeliz. Porque se nós somos seres relacionais, essa é a questão. Se nós somos seres relacionais, e todos nós somos. Uhum. Nós somos seres emocionais. Né? Tudo que a gente faz é de um cunho emocional. Certo. Dinheiro é emocional. Eu falei isso num podcast lá atrás que eu fiz. Nossa, então tá me faltando emoção. Então, tá faltando dinheiro. Então, você tá pouco emocionado. Tem que se emocionar mais pra ganhar dinheiro. Né? Mas tudo que eu compro é porque ativou em mim algum tipo de sentimento. Então, o dinheiro é emocional. Nós somos seres emocionais. Se eu sou um ser emocional, se eu sou um ser relacional, e eu não tiver uma relação profunda, essa é a questão aqui, eu vou ser infeliz, eu vou estar sempre naquele limbo, naquele vazio, sabe como é que é? E é assim que está todo mundo hoje. As pessoas estão vazias, as pessoas estão infelizes, as pessoas estão... E aqui eu não estou generalizando, tá, gente? Né? Eu estou só expondo um fato que está explícito, está todo mundo vendo, né? E não vem se basear em rede social, não, porque rede social é uma mentira, eu já cansei de falar isso. É uma exposição de egos, essa é a questão. E todos os egos bonitinhos, né? Sim, bonitinhos claro. E felizes. Né?
Então é se basear no que a gente está trocando com as pessoas ao nosso redor. Você olhar ao redor na tua vida, você vai ver um monte de gente infeliz, vazia, perdida, sem saber o que quer. Mas por quê? Porque não estão se aprofundando. Não tem conexão, parece que não tem conexão mais, saca? Entendi. Tá tudo muito... Superficial. Tá tudo muito líquido, sabe? Líquido, muito raso, né? Tá muito líquido, então, sabe, eu não tenho... Parece que as pessoas não têm mais com quem elas podem contar de verdade, sabe como é que é? Eu quero chegar. Entendi. É a questão da parceria, né? Então, cara, sabe, tá na hora de você começar a olhar para isso e começar a defender um pouco mais essa bandeira, entendeu? Porque acho que tá todo mundo defendendo a bandeira do se eu tô feliz, tá legal, se eu não tô feliz, o outro que se foda, sabe? Eu acho que não é por aí também, né? Entendi. A gente não pode mandar todo mundo se fuder, porque a gente precisa de todo mundo. É lógico, né? Entende? Então a gente está querendo uma coisa e está tendo um comportamento que está trazendo um outro resultado. Então é assim que eu vejo essa questão da disponibilidade no mundo. Esse papo, você pode poderia estar umas 3 horas, né? Tem tantas outras questões que poderiam vir à tona, né? Mas a gente vai trazer, assim... Vai, com certeza. Toda semana uma questão com bacana. Você também que vai começar a acompanhar a gente, coloca lá, pô... Gostaria de ouvir sobre, tô dando um exemplo, tá? Sobre narcisismo, eu tô afim eu gostaria de ouvir sobre pessoa tóxica, não sei. Manda, e aí a gente coloca aqui. E falar também, né? Sobre o que a gente falou aqui, se você concorda, se não concorda. Sim, é legal ter essa troca também, entendeu? Depois a gente faz até uma parte, dependendo do volume aí de coisa, foram coisas bacanas, a gente faz até uma parte 2, sei lá, não tem problema. Entendeu? Mas eu acho que é isso, Cláudia. A questão da disponibilidade no mundo é por aí. É um assunto que é difícil de se lidar, mas ao mesmo tempo parece que é muito fácil. Poxa, que pena, porque as pessoas indisponíveis são as que perdem, né? Pois é. É uma pena isso. Pois é, também acho. São as que mais perdem. Azar delas, olha. Azar delas. Vamos fazer terapia, né, gente? Isso, vamos fazer terapia, né? Vamos limpar a bagunça primeiro antes de querer alguma coisa legal, né? Porque não dá pra ter nada legal bagunçado. E as pessoas estão surtando, né, cara? Tá surtando mesmo, é verdade. As pessoas estão surtando. Tá feio. Tá feio, tá assustador. E pessoas próximas, tá? A gente vai vendo, né? Observa ao teu redor, pra você ver. Se não é você mesmo que tá surtando, né? De repente é você. Mas as pessoas estão surtando. Mas estão surtando por quê? Porque estão vazias, estão perdidas, estão desconectadas. Sim. Então, vamos levantar um pouco mais essa bandeirinha da conexão, do humano, do disponível, do vulnerável. Só que não é só falar bonitinho na rede social, né, cara? É ser vulnerável na tua vida, né? É ser humano, ser disponível. Você vai pagar um preço por isso, claro. Né? Mas eu acho que no final vale a pena. Porque pelo menos se você perder, você vai perder perante uma coisa que você lutou para ter e algo que faz sentido para você. Sim. É pior do que lutar por algo que não faça sentido, sabe? Acho que é por aí. Com certeza. Poxa, valeu o papo. Valeu. É um assunto bem bacana, né? Assim, da gente ouvir. E é isso, gente. Reflitam sobre isso. Reflitam. Será que a indisponibilidade está sendo algo que você quer ou você só não está entrando num joguinho idiota no mundo que não está levando para um lugar legal, tá? Evita joguinhos, tá, gente? É melhor. Muito chato isso. É melhor. Tá? Fica a dica aí, tá bom? Então, até a próxima semana. É isso aí. Obrigado, Obrigado, Rick, adorei. E a gente vai, a partir de agora, fazer um podcast por semana. É isso aí. Trazer assuntos assim bem bacanas. E com o tempo, lógico, a gente vai colocar pessoas interagindo ao vivo, trazer de repente pessoas aqui. A gente vai fazer isso, né? Logo a gente vai abrir, a gente vai trabalhar com 2 câmeras. Então, em uma a gente vai abrir uma live no Instagram e a outra vai ser ao vivo no YouTube. Então vai ser muito legal, vai estar ao vivo. Isso. Você pode entrar, né, colocar alguma coisa, a gente dá um jeito aqui de interagir com vocês e vamos recheando o bolo. É isso aí. Bom? Gente, obrigada, então, viu? Valeu. Ó, amei o bate-papo, tá? Tchau, gente.
vai começar já? Hã? Vai começar? Daqui a pouco. Vê aí primeiro. Não, eu tô vendo aqui a pauta e Dando depois uma a coladinha, pergunta, né? Ricardo, Rick. hoje parece que quanto mais alguém se entrega, mais o outro foge. Estar emocionalmente disponível virou motivo de rejeição? Pode isso, Psi? Poder não pode, né? Aí você vai ficar com o notebook Será? aí? Não, Colando? não, Ah, tá. será que Você eu quer ficar colando sou? aí? Você tá gravando ainda, né? Pensou? Tô falando aqui, não tá gravando nada?